Votei pela prisão do Lula com dor no coração, disse Barroso à Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo em entrevista nesse último domingo, dia 28. Ô Barroso, que dureza, hein? Você já não chega você cantar desafinado, já não chegam seus votos desafinados igualmente, a gente ainda é obrigado a aguentar suas frases e as suas entrevistas infinitas que não param nunca. Bom, vamos contar aqui um pouco quem é o Barroso. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional e já peço a vocês que antes de qualquer coisa curtam, compartilhem o vídeo, cliquem no joinha, se inscrevam no canal e fiquem aqui com a gente. Vamos crescer juntos na comunidade que a gente está formando aqui no YouTube. Muito bem. O Barroso, ele saiu da presidência, a gente já fez um vídeo sobre isso, a saída do Barroso, a entrada do Fachin, o que isso muda, o que não muda. Tem um vídeo no canal sobre isso. Mas agora eu quero falar um pouco sobre as frases e entrevistas do Barroso desses últimos dias. Ao sair da presidência, ele disse o seguinte, olha a frase que ele queria que essa frase fosse a frase que ficasse marcada na gestão dele. E ele disse a seguinte aspas, a vida, olha que bonito, a vida me deu a bênção, a vida me deu a bênção, eu nem aguentei, a bênção de servir ao país como ministro do Supremo. É uma bênção para ele. Barroso, é só para você que é uma bênção, para a gente não é mesmo. Mas não é essa frase, meu caro, que vai ficar marcada como símbolo da sua gestão. As frases que ficarão marcadas como símbolo da sua gestão são perdeu o Mané, são nós derrotamos o bolsonarismo, são queremos recivilizar o Brasil e, se você for olhar um pouquinho mais para trás, chegou o Barroso a dizer, à época, ao ministro Joaquim Barbosa, lembram-se do Joaquim Barbosa, aquele do mensalão, ele chegou a dizer que o ministro era um negro de primeira linha. Não é incrível? Né? E aí depois ele ficou, disse que não era isso que ele queria dizer, chorou, sempre ele gosta de chorar, né? Chorou bastante, ele e o Gilmar é impressionante como choram, votar não votam bem, mas chorar é uma maravilha. Bom, seja como for, é um frasista, mas para além das frases, antes ficasse apenas nas frases, mas também na hora de dar entrevista, diz o que eu disse no início desse vídeo. Disse que com muita dor, na época do Lula ir para a prisão, ele votou pela prisão do Lula com dor no coração. Com dor no coração, Barroso. Com dor no coração. Um cara que era réu por corrupção. Com dor no coração, disse o Barroso que fez esse voto. E, além disso, como se não bastasse, disse também, nessa entrevista a Mônica Bergamo, num outro trecho, que certa vez o Lula o teria visitado e encontrado a ele, a ex-esposa e a sogra. E a sogra disse o Barroso que não tinha simpatia pessoal pelo Lula. E aí ele vai explicar por que a sogra não tinha simpatia pelo Lula, porque ele acha estranho. Como é que alguém não vai ter simpatia pelo Lula? E aí ele diz o seguinte, que ela não tinha simpatia pelo Lula porque ela era estrangeira e não conhecia as coisas do mundo. Aspas do Barroso. Não conhecia as coisas, era estrangeira e não conhecia as coisas do mundo. Primeiro que ele já agiu de forma a demonstrar uma xenofobia, né? Porque o estrangeiro não conhece as coisas do mundo. Ô AGU, Messias, olha só, não pode. Tem que notificar aqui o Barroso. Mas, para além disso, ele, além de dizer que estrangeiros não conhecem as coisas do mundo, ele disse, basicamente, que quem não gosta do Lula é porque não conhece as coisas do mundo. Se você conhece as coisas do mundo, obviamente você gosta do Lula. É disso que se trata a frase. Se a sogra dele era estrangeira e não conhecia as coisas do mundo, por isso não era simpática ao Lula, então significa que todo mundo que conhece as coisas do mundo tem que adorar o Lula. O Barroso não é só a questão dele não ser isento. O Barroso está demonstrando que é fã do Lula. Acho que a Janja precisa ficar esperta, porque é uma fala de alguém apaixonado. É impressionante mesmo. Eu acho que isso, o despudor dos ministros do STF chegou num ponto sem volta, num ponto sem retorno. Nós não temos mais juízes no STF.
Não temos mais cadeiras com juízes no STF. São políticos. São políticos. 11, das 10, às 9, mas em geral são todos eles políticos. E esses políticos agem de forma progressista, de forma a serem adeptos da esquerda, a serem adeptos do Lula, do petismo, do marxismo. É disso que se trata. Nós temos realmente uma corte que não é de juízes, que é de políticos e dominada por uma visão de esquerda, progressista. E essa é a perversão que está acontecendo no direito brasileiro a partir da Suprema Corte. É disso que se trata. Um abraço.